Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então vamos começar a aula. Alguma dúvida? Semana que vem é o seminário da psicologia, daí não tem aula. É semana que vem, né? É semana que vem o congresso, né? É sim, prof, semana que vem. Então daí não haverá aula, tá? E o trabalho de vocês, alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Ok. Eu coloquei lá os artigos, né, para vocês lerem. E hoje eu vou falar sobre a questão da depressão na adolescência. Deixa eu só abrir a aula aqui. Ninguém está com dúvida, nada? Pedagogia, psicologia. Pessoal, vamos lá então. Eu vou dar só uma repassada nos slides anteriores, tá? Para depois trabalhar o slide da depressão. Então, nesse primeiro slide, nós trabalhamos, né, a adolescência, a questão da transformação física, as fases, as mudanças físicas, hormonais, a questão sexual, o desenvolvimento físico, o crescimento, a questão da cognição, da identidade, da sexualidade, da saúde psicológica, dos riscos. No segundo slide, eu trabalhei esses assuntos novamente, né, de uma outra maneira, de uma maneira mais detalhada. Tá? Então, a questão da adolescência, né, na Organização Mundial da Saúde, na ECA, a questão das dúvidas, da mudança, da descoberta, da insegurança, dos conflitos, né, a cabeça desse adolescente, a puberdade, a transformação dos meninos, das meninas, os hormônios, a questão da variação, do humor, do comportamento. Só limpar aqui. A questão da sexualidade, a aceleração ou o atraso, né? E às vezes o que, que acontece aqui? O corpo se desenvolve muito, mas a mente não. Então, fica tudo complicado. Aí, o desenvolvimento cognitivo, a questão do quem sou eu, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a socialização, a separação, a questão dos pais, os filhos, né, a questão dos três lutos aí que a adolescente vive, que é a perda do corpo de criança, a questão da identidade infantil, né? A questão da identidade infantil. Helena, tua imagem está parada, Helena.
E você tem que sair e entrar de novo. Então, sai e entra novamente. Parou lá, ficou parada. A questão aqui da perda das relações com os pais, né? Essa idealização de modelo de pai. A questão da identidade, das relações afetivas, profissional, papel social, a questão de gênero, se é uma relação hétero, homo, modelo, né? A pluralidade aí, e essa questão aí, a questão da mulher ou do homem, né? O homem ainda considerado um sexo poderoso, e a mulher a fragilidade. Claro que isso, ao longo da história, vem mudando, vem se transformando. A questão aqui dos pais, dos familiares, da mídia, da sociedade, da predominância. A questão ainda que, lamentavelmente, né, nós temos mais mortalidade de gênero masculino do que feminino, então existe aí. Só que agora a questão de estatística de morte, né, houve muita mudança aí devido ao Covid, mas nós não temos ainda esses dados tão apurados. A questão da construção da desigualdade, da sexualidade, da reprodução, a mulher ainda muito responsável pela casa, pela criação dos filhos, a questão do respeito, então, só para retomar aí. Pessoal, alguma dúvida dessas duas aulas? Não? Então, nós vamos lá para a depressão. A depressão na adolescência. O que nós temos que observar? Os sinais, né? Os sinais desse adolescente. O que ele está trazendo? E tem muita gente que fala, né? Tem graus de depressão. Tem graus de depressão. Toda doença tem graus. Tem leve, moderada, severa. Mas nós temos que tomar cuidado, porque ela pode evoluir, né? Ele pode tanto melhorar quanto mudar. Observar, né? Se esse adolescente se isola, se ele se esconde. Então, tem muitos adolescentes aí que se automutilam e eles se escondem. Eles se escondem, eles usam roupa, né? Até capu. Eu já tive muitos adolescentes, né? Que nunca tiravam o capu. A questão da angústia, da solidão, a doença da alma, o organismo. Um túnel que parece ser o quê? Impossível a sair. Um abismo cinzento que engole a vontade de viver, o vazio. Uma solidão sem fim. Isso que é a depressão. Como que começa a depressão? Nós temos que entender que o quê? Que o homem vive entre o ideal e o real. Ele vai ter aqui o quê? As suas frustrações, os seus medos, as suas inseguranças, as suas perdas. E perpassa por onde? Pela falta de vínculo, um amor não correspondido, um desejo de ser amado, de ser aceito e não correspondido. Quando eu estou falando desse amor, desse desejo de ser correspondido, eu não estou dizendo de namoro, estou dizendo de vida. E, lamentavelmente, nós já temos bebês acusando já sintomas de depressão.
sintomas de tristeza. Então, é uma doença complicada. Tá? A saúde da população mundial. E daí nós temos, né, alguém pode dizer, com a pandemia piorou? Claro que piorou, lógico, mas a pandemia só foi um empurrão. Porque a sociedade, de maneira geral, ela está muito adoentada. O mundo moderno está cobrando um preço muito alto. Né? Porque antigamente, lá no meio do mato, as pessoas tinham uma casinha, um banheiro, uma televisão, um franguinho no quintal. Então, essa questão desenfreada do ter, aí nós não podemos deixar de ler Bauman, a liquidez humana. Então, esse mundo moderno, ele trouxe o quê? Um estresse desnecessário. Lógico, tem muita gente que batalha, que luta para sobreviver, para comer. Mas eu já cansei de ver pessoas, né, se arrebentarem, porque querem um celular moderno, porque querem não sei o quê. Então, essa angústia que paira pelo planeta. E não é no Brasil, não. Não é? Nós temos, no Japão é um índice altíssimo de suicídio, na Suíça. A Suíça é o índice mais alto que tem de suicídio, sempre foi. Tem uma cidadezinha em Santa Catarina que se chama Guabiruba. Procurem no mapa, quem puder achar. Né? Se chama Guabiruba. Só tem mansão e carrão na garagem. Só. Tudo alemão, eles são tudo rico. Tudo milionário. É o maior índice de suicídio que tem em Santa Catarina. Então, o que o ser humano precisa? O que esse adolescente precisa? O que nós precisamos trabalhar com esse adolescente? O equilíbrio entre o ter e o ser. Sócrates trouxe essa discussão, Platão trouxe essa discussão. Desde que eu estudo, desde que eu dou aula para criança, que eu já dei, de pré-escola, de adulto, e escola especializada, e atendimento, nós estamos discutindo a questão da identidade. Carl Roger trouxe isso muito bem, a questão do ser. Eu lembro quando eu estudava pedagogia lá na Univale, que não era Univale, era outro nome, meu certificado tem outro nome, né? Já se discutia essa questão do vazio humano. O grande número de adolescentes aqui. E, às vezes, sem um diagnóstico, sem um tratamento. Tem melancolia, tem nostalgia, tem luto. Tá? Então, o relatório da Organização Mundial, agora mudou, deve ter mudado, né? 20% das crianças e das adolescentes sofrem de transtornos mentais. Eu acho que já deve estar em 30%. 2% da população mundial são considerados pessoas que vivem em equilíbrio. Então, 98% da população mundial é considerada que vive fora do foco. Alguns mais, alguns menos. Então, tem muito trabalho aí para psicologia.
Pessoal, circunstâncias, né, que levam esse adolescente à melancolia, à tristeza, a querer morrer, se matar, a questão do bullying, e às vezes, meu Deus, eu conheço um monte, né, eu convivo com adolescente, se acha feia, se acha gorda, ai, tem barriga, tem estria, sobrancelha. Eu conheço uma menina que ela põe cílio, ela põe unha, ela põe tudo. E é linda. Não sei para que põe tanta bobajalhada. Então, a questão da homofobia, os conflitos familiares, sociais. Como trabalhar isso? A questão do acolhimento, da aceitação. O que pode ser uma bobajalhada, né? Como eu falo, para mim é uma bobagem, mas para o outro não é uma bobagem, o outro é uma coisa muito séria. Uma vez eu estava rindo de um cara, olha, eu nunca esqueço isso. Eu ia nas baladas, né, antigamente. E claro, você está lá, você está se divertindo. E eu olhei para um rapaz, que ele estava com uma meia branca, eu comecei a rir, mas eu não estava rindo da meia dele. Eu nem olhei para a meia, depois ele veio falar comigo. Eu falei, moço, eu nem sei se você usa meia branca. Então, olha só, de repente você está lá, né, se divertindo, brincando, e as pessoas olham de um outro lado. A violência sexual. Hoje a sexualidade nos jovens, isso não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo. O ato sexual em si, começando cada vez mais cedo, e vão enjoar mais cedo. Por experiência própria, eu tenho 55 anos, a vida vai mudando. E olha, eu comecei a minha vida sexual quase com 30 anos. Tá? Então, essa coisa, né, desenfreada, sem limite, não usam camisinha, nós temos problemas gravíssimos de doenças sexualmente transmissíveis, HIV. O HIV tem crescido significativamente em jovens. São idosos e jovens, né, os extremos. A questão da natureza humana. Existem fases, existem períodos. A baixa autoestima, como é que ele se vê? Eu trabalho muito com o primeiro período e eu vejo essa meninada, sofrem. O índice de adolescente com depressão, com isolamento, com dificuldades, é muito grande. E aqui, né, a irritabilidade, a questão das crises, a perda de energia. Estão sempre morrendo. Lavar uma louça é muito tédio. Lavar uma louça, trabalhar, ai meu Deus, a apatia, o desinteresse. Daí tem um retardo psicomotor, porque não se movimenta, não pratica o esporte, não caminha, fica deitado no celular, sempre na mesma posição. Tem sentimento de culpa. A própria, às vezes, separação dos pais, ele pode gerar uma culpa. Não dorme, isolamento. Fadiga, cefalias, né? Dores de cabeça, dor abdominal. E aqui o álcool e a droga, né? Ideias e tentativas de suicídio. E o suicídio, eu vou falar mais à frente, mas tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção aí nessas questões.
Né? Nós temos aí, né, o leve, a moderada e a grave. Mas, se eu não tratar a leve, vai para a moderada e vai para a grave. Existem depressões situacionais. Perdi alguém, daí fiquei lá um mês, perdi o trabalho, aconteceu alguma catástrofe, alguma coisa que me deixou triste. Mas nós temos que tratar. E assim, né, pessoal, o que mais leva o ser humano para a depressão é a falta de perspectiva. É a falta de projeto de vida, de metas. Você tem que ter um projeto de vida. Qual é o teu projeto de vida? Qual é a tua meta? Então, isso nós precisamos trabalhar. E o que eu vejo nos jovens é muito essa falta de perspectiva. Tinha um menino aqui que morava aqui no meu prédio, foi bem na época da pandemia, eu fiz amizade com ele. Ele ficava o dia inteiro no celular, ele me ajudava bastante com coisas de internet e tudo. E foi muito bom a minha convivência com ele. De vez em quando ele me manda mensagem, hoje ele saiu aqui do prédio, mas ele está trabalhando e estudando. E eu peguei ele de jeito. Eu tenho um sofá aqui no meu escritório, eu falei assim, ó, senta aqui que hoje eu vou ter uma conversa contigo, seu piá. O que tu quer da tua vida? Hoje ele trabalha, está estudando, está feliz da vida. Então, né? Então, no nosso dia a dia, nós temos que fazer o nosso papel. Ajudar os jovens, não criticar, não jogar lenha, não detonar. Tem que parar com esse discurso, às vezes eu também tenho esse discurso, de que a juventude não quer nada com nada. Claro que querem. Tem muita gente que quer. E quem não quer, nós vamos ajudar a ter. A ser feliz. A ser feliz com o que se tem. Tem gente que só sabe reclamar. Só sabe olhar o lado negativo. Eu fui agora no banco pegar um dinheirinho para pagar um negócio, né? Já tinha duas senhorinhas na fila, já estão lá faz horas. Só reclamando. Né? Só reclamando, só reclamando. Eu pensei, meu Deus. Então, olhar o foco. Esses tempos eu tive que acompanhar uma adolescente que estava tentando suicídio, né, monitorando ela sábado e domingo. Não foi fácil, mas eu comecei a trabalhar com ela, a enxergar o que ela tinha de bom na vida, e ela tem muita coisa boa. Ah, se eu tivesse a vida que ela tem. Ela melhorou, está tomando remédio, está fazendo terapia, melhorou significativamente. Gente, não se iludam. Vão por mim. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto em crise. E esse final de semana eu fui fazer uma viagem, um passeio esses passeios bate e volta. Lá em São Francisco, daí eu fui num cemitério lá. Lá, esse cemitério tudo pessoas que foram enterradas lá na época que aqueles navios encostavam no Brasil e que aquelas pessoas estavam todas mortas das pandemias daquela época. Os navios cheiravam a podre. A podre. Eles já estavam não sei quantos dias já mortos dentro do navio. Aí chegavam ali e eram enterrados.
Então, se nós olharmos historicamente o planeta, eu estava ouvindo na Ouro Verde, aquele momento espírita lá, né, que eu gosto, não sou espírita, não tem nada a ver com isso, mas as mensagens, né, então o rapaz estava contando, né, o locutor estava contando uma história, de quanto o mundo melhorou, de quanto que o planeta melhorou. Aquela HN1, as pessoas morriam aqui no hospital, na Santa Casa, ficavam ali empilhado 2, 3 dias, porque não tinha nem como enterrar. E não faz muito tempo, né? Bom, pessoal, tem muita gente que acha que depressão é bobeira, que o adolescente é uma bobeira, porque tem tudo, né? Ai, a mãe já deu tudo, o papai já deu tudo. E não é, né? Depressão não é bobeira. Tá? Quando você atender algum paciente que falar para ti que quer se matar, você tem que avisar a família. É a única coisa que legalmente nós estamos amparados, que nós podemos contar para a família. Nós temos que avisar a família. A vida, ela é incontrolabilidade. O que é isso? Ela decorre de probabilidades, do acaso, de um grau de risco, de aventura. Ninguém sabe se amanhã vai estar aqui. Teve um dia que eu estava dando aula e desligou. Ninguém me avisou, né? Desligou eu aqui dando aula, os alunos achando que tinha acontecido um negócio grave comigo já. Deixaram o coordenador quase doido e eu nem aí, eu dando aula aqui para as paredes. Então, nós não temos controle sobre a vida. Eu gosto muito do Edgar Morin, quando ele coloca ele deixa tão clara essa questão da incerteza. Mas eu preciso ter o quê? Metas, projeto de vida. Então, é isso. Por isso que, às vezes, eu tenho que pegar esse adolescente e colocar ele na parede. Para aí, o que você quer com a vida? A gente não pode cair no mimimi. Tem uma menina que eu conheço e ela vai na terapia. E eu já falei para ela trocar de terapeuta. Porque o que eu percebo? Que essa terapeuta passa a mão na cabeça dela. Passa a mão, não vai resolver às vezes, claro, você tem que acolher, você tem que abraçar, mas tem hora que você tem que ter o quê? Temperância. Você tem que ter temperância. E dizer, e daí, você vai se mexer? Você vai se mexer? Então. Opa, acho que eu saí aqui, só um pouquinho. Ok? Aí nós temos aqui negar o comportamento, as sensações, as questões fisiológicas, o organismo, o resultado dessas interações complexas, os fatores hereditários. Pessoal, existe as causas. Quais são as causas da depressão? Congênita, hereditária e adquirida. O que é congênita? Vem no gente. A minha família, nós temos tendência à depressão. Eu só tive depressão situacional, né? Quando mamãe morreu, quando meu marido morreu, coisas assim. Mas eu tenho caso na minha família bem complicada. E o meu avô era depressivo. O meu avô
O pai do meu pai, olha, muito engraçado, né? O pai do meu pai vivia dentro de um sótão. Ele não saía do sótão. Muito difícil ele sair do sótão, tá? Muito difícil ele sair. A minha mãe dizia, ele tinha medo de tudo, até de um mosquito. Eu tenho um irmão igual, gente, igual, a gente se mata de rir. Se ele estiver em um lugar e tiver um mosquito, ele sai correndo. Pensa, marmanjão, mais de 60 anos com medo de um mosquito, gente, o que é isso? É, mas é uma alma tão boa. Então, o que é a questão congênita? A congênita, ela vem nos genes. O que é a hereditária? A hereditária, ela vai... É a má formação na vida intrauterina. E a adquirida ela é acidental, coisas que acontecem na vida, na educação. Essa criança não aprendeu ela não aprendeu a ter a frustração, daí vive. McClain vai falar do quê? Do microestressores, os eventos do dia a dia, daí essas aqui são as adquiridas. Teve uma infância conturbada, uma família doida, conturbada, desequilibrada. Vai acumulando o quê? Estresse. O início da adolescência é um alto risco de uma recorrência na idade adulta. Então, pode ser, passou a infância, foi maquiado essa depressão. Passou a adolescência, foi maquiada, vai estourar lá na fase adulta. Idosos, famílias, adolescentes deprimidos, transtornos de humor, parentes de primeiro grau, fatores genéticos, aqui como eu já falei. Pessoal, uma outra coisa é a alimentação. A alimentação, eu tive uma irmã que teve câncer, já faz um tempo, ela morreu, lamentavelmente, vai fazer 4 anos agora, e eu andei muito em clínica natural. Inclusive, eu fui 2, 3 vezes, fiquei numa clínica naturalista. A gente tenta, claro, ajudou bastante, minha irmã ficou mais tempo conosco, do que o médico tinha dado o diagnóstico. Então, eu aprendi muito com comida. Então, tem alimentos que ajudam a você a ter depressão. Por exemplo, água de coco é muito bom para quem tem depressão, banana caturra. Então, hoje tem já, eu não sou naturalista, tá, pessoal? Eu não sou nutricionista, por favor. E também não sou naturalista, mas eu mudei muito a minha alimentação. Muito, 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 muito. Então, comer coisas da terra. Coisas da terra. Eu não como McDonald's, mas olha, podem dar 10 para mim. Não como, eu prefiro um ovo cozido, um ovo fritinho com pão, qualquer coisa. Um pão com bolinho de carne, sabe, esses de botecão, Então, tem já hoje nutricionistas se especializando em alimentação para autista, em alimentação para depressão. Tá? É igual o álcool, Você bebe, você toma um porre de noite, por exemplo, enche a cara. Você fica feliz naquele dia, mas de manhã tu acorda, às vezes até melancólico.
porque ele vai dar um efeito contrário, que é o que se chama, no senso comum, o quê? A ressaca. Tá? O diagnóstico, Então, nós podemos ter aí ansiedade de separação, negligência dos pais, o TOD, né, o transtorno positivo desafiador. Não sei por que eu coloquei 2 vezes ali. O transtorno de déficit de atenção, depressão unipolar ou bipolar, tá? Então, né, tem vários aí, vários nomes aí. A questão do TDAH, né? Ele pode ter só déficit de atenção, ele pode ter TDAH, ele pode ter autismo, ele pode, né, o TEA, ele pode ter, por exemplo, ter uma síndrome de Down, tudo, né? Daí isso, claro que ajuda, que também às vezes piora. Uma época eu tinha um trabalho de parceria com a Associação aqui do Paraná dos Deficientes Físicos. Até umas estudantes da psicologia fizeram um trabalho lá, bem bacana. É aqui no alto da 15 o prédio. Então, um dia eu estava conversando com, não sei se hoje ele é presidente ainda, o Clodoaldo. Tem muitos lá com depressão. Porque a maioria, às vezes, sofreram mutilações, né? Sofreram acidentes, né? Deixaram de andar, ou deixaram, né, de se movimentar devido a acidentes. Então, não é fácil também. Pessoal, como que eu vou trabalhar essa questão da depressão? Então, aqui nós temos o quê? O circuito. Eu preciso, né? Poxa, chegou um adolescente no consultório. Ele tem depressão, ele quer se matar, ele pratica automutilação. Então, eu tenho que verificar aqui, Como é que é o manejo social desse comportamento? Como é que é o cognitivo dele? E, claro, análise funcional. Eu vou verificar se ele não tem aqui nenhum problema fisiológico, a questão hormonal. E olha, eu andei nessas clínicas por aí, eu vi muita gente melhorar a depressão, a mudar a alimentação. Tá? A questão do controle ambiental. Então, a família também tem que mudar. Eu já atendi adolescente que não saía do quarto, não tomava banho, não comia. A questão da assertividade, das cognições aqui, do planejamento desse trabalho. Eu tenho que o quê? Trabalhar, mudar esses hábitos. Dorme até meio-dia. Para aí, vamos melhorar um pouco isso aí, vamos acordar às 10, vamos ter atividade, cronograma, tá? A criar as respostas aqui, as pressões, o comportamento, melhorar, né, o relacionamento. E às vezes a família vai muito em cima. Tá triste por quê? Para que tá triste? Deixa. Dá um tempo. A questão do bullying, né? Vocês, acho que vocês também trouxeram a discussão do bullying no outro bimestre, né? Então, assim, não é fácil, né, pessoal? Essa questão de atos repetitivos, de intimidação, de fracasso, de perseguição, de racista, de sexual, de verbal. Ontem mesmo eu estava atendendo aí uma situação de uma menina negra, que ela sofre bullying. Está se automutilando e está se cortando feiamente. A questão do abuso, né, da criança.
os relacionamentos abusivos, a pedofilia, o abuso sexual. E aqui, né, demonstrar falta de vontade de ir à escola. Isso já é algum indício. Sair, né, quando começa a ir para a escola, começa a ter dor de barriga, pedir para trocar de escola, medo de voltar da escola, quer ser levado para a escola, mudar frequentemente de trajeto, apresentar baixo rendimento escolar, voltar da escola com roupas, livros rasgados, chegar em casa com machucados, tem que prestar atenção aí, pessoal. Ser uma pessoa muito fechada, arredia, angustiado, ansioso, depressivo, baixa autoestima, tá? Então, pesadelo, sonambulismo, tudo isso tem que observar. O perde peso, ganha peso demais. Então, isso é desequilíbrio. Pedir dinheiro, né, ou tirar dinheiro da família, porque às vezes ele pode estar sendo o quê? Coagido. Não quer falar sobre o que está acontecendo. Tentar ou cometer suicídio. Toda pessoa que tem tendência a suicídio tem que ser monitorada. Não pode ficar sozinha. O bullying na escola, né? Às vezes os pais acham que não tem, porque é muito camuflado. Eu já tive grupos do curso de psicologia que foram em escolas fazerem pesquisa, chegarem lá, a diretora falou, imagina, aqui não tem nada, aqui aqui não tem. Quando eles foram mostrar o resultado, a diretora quase caiu da cadeira. Porque existe uma subjetividade dentro da escola. E essa subjetividade tem que ser olhada. A intimidade, né? A intimidação física, psicológica, ridicularizar, humilhar, bater, pode ser encoberto, né? Ou espalhando mentiras, causando, contando mentira. Quem faz o bullying, né? A criança fortona, né? Que no fundo ela não é forte. Ela precisa praticar o bullying para se sentir forte, para se sentir poderosa, né? Vai controlar o grupo. Quem são as vítimas? Crianças, adolescentes inseguros. Tanto o agressor quanto o agredido precisam de ajuda. Os dois precisam de ajuda, porque lá dentro, lá na questão do eu, eles não estão bem. Eles não estão bem. Tá? Defender aqui, lidar com retaliações, vulnerabilidade, dificuldade. Olha, eu já peguei casos em escolas muito difíceis. Eu peguei um caso que eu não dei conta, porque a avó dele protegia ele demais, demais. Cada vez que eu chamava ele chegava em casa, ele distorcia tudo aquela avó, lá vinha a tal da avó. A avó me odiava aquela avó. E daí, por que ele era tão... ele agredia um monte de gente na escola. Um monte. Porque, no fundo, esse amor... ali não existia amor. A avó não o amava, a avó o protegia, diferente.
Ele não tinha, na realidade, aquela maneira dele nos agredir, ele estava pedindo socorro. Um dia eu fiz ele chorar. Eu fiz ele chorar. Eu falei, até quando que você vai se esconder debaixo da saia da tua avó? E daí não consegue o quê? Olhar para si mesmo e ver a falta, e ver o buraco. A avó mimava o piá, né? Mas sobre as vítimas, né? A questão dos cuidadores, aqui que eu acabei de relatar o exemplo da avó, super protetores, ou estimula a independência demais. Não se importam. Ou se importam demais, ou se importam de menos. Uma das duas coisas, tá? Aqui, ineficientes, os problemas com pessoas, acreditam também que é vergonhoso pedir ajuda, às vezes tem vergonha, tá? Tem vergonha de falar com alguém, de dizer, olha, puxa, eu tô mal, eu não tô dando conta. Daí vai procurar ajuda em grupos não muito aconselháveis. Aqui, inofensivo, passageiro, a questão aqui, né, do adulto que não quer dar muita bola, que eles podem se resolver entre si sem a intervenção deles. Problema de autoestima, desamparo, depressão, ansiedade social, transtorno do corpo, né, dismórfico, né, quer dizer, ele não enxerga o próprio corpo, os transtornos aqui de alimentação, o TEPT, né, da vida adulta. A questão aqui da escola, inseguro, dos pares, da fuga, do suicídio. Bom, e o tratamento? Muitas vezes, o psicólogo, ele não dá conta, nós temos que encaminhar para um psiquiatra, não é para neuro, é para psiquiatra. Tem alguns neurologistas que se especializam em depressão, mas o ideal é em psiquiatra. A questão aqui, né, do tratamento, qual é o tipo de remédio que vai ser tomado, né? A questão da psicoterapia, né, independente da abordagem, a terapia cognitiva, a terapia interpessoal, relacional, aí aqui independe, tá? Independe aqui da terapia que esse jovem vai fazer aí, né? Pessoal, alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? O que que vocês pensam sobre isso? E daí, qual é o nosso papel diante de um adolescente com depressão ou querendo se suicidar? O bullying na escola? Vamos lá, pessoal. Ninguém tem dúvida? O que Bom que dia, vocês professora. aprenderam hoje? Na aula de hoje? Professora, está me ouvindo? Bom dia. Oi? Fala, Márcia. Professora, Márcia? está me ouvindo, professora? Ih, acho que eu não estou escutando Está me ouvindo, ninguém. professora?
Travou mesmo. Oi, professora. Pessoal, alguma questão? Acho que travou. Eu vou sair e vou voltar de novo. Eu vou sair e vou voltar. Fiquem aí. Acho que agora destravou. Acho que tinha travado tudo. Pelo amor. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Deu tudo certo? Oi, professora. Tá me Oi, ouvindo agora? agora sim, Bom dia, tudo bom? tudo. Professora, eu queria só essa dúvida sobre a questão da depressão adquirida, né? Que a professora falou sobre os níveis da depressão, né? Aham, Leve, moderada. A adquirida, ela também passa por esses três níveis? passa. Eu vou Porque a explicar de adquirida novo. não, a situacional, né, que a professora comentou, diante de uma Ah, situação. Acho que é a situacional, não a adquirida. tá, ó. Ok. Então, bem lembrado, Márcia, eu vou explicar melhor aqui. Então, nós temos aí as causas da depressão. Então, as causas, elas podem ser congênita, né? Toda e qualquer doença, essas são as três causas. Então, você tem lá a causa congênita, hereditária e adquirida. O que é a congênita? A congênita vem lá nos genes. É um erro nos genes. Por exemplo, a síndrome de Down, ela é congênita. Por que ela é congênita? Lá na trissomia do 21. Então, lá na trissomia do 21, lá no 21, lá nos genes 21, ela vai ter três, que faz todo aquele estrago nela. Tá? Aí eu vou ter e tem a memória genética, que nós não podemos negar a memória genética. Aí eu vou ter a depressão hereditária. É alguma coisa lá no ventre da mãe. Lá no ventre. No período de vida intrauterina, lá quando o óvulo e o esperma se encontram, né? E
daí dá algum erro ali, uma má, ou a mãe bebia, ou a mãe já era depressiva, ou a mãe teve uma gravidez conturbada. Eu tive uma paciente que o marido batia na barriga, espancava a barriga, quando ela estava grávida, né? Então, isso era muito, ele dava pontapé na barriga, aquele ser, né? Um ser. Então, né, várias coisas aí que acontecem, ou ela se droga, ou usuária de droga, ou ela já tem uma vida conturbada, ou ela não estava esperando aquela gravidez, né, ou ela sonhou uma coisa e foi outra, aquela história toda lá. Bom, aí eu vou ter o quê? A adquirida, que é com a vida, né? Poxa, aquela criança não teve nada no gene, da congênita, a vida intrauterina foi bom, a primeira infância foi bom, a terceira infância foi boa, mas depois começaram a surgir os problemas. Eu estou com uma adolescente agora, fazem 3 anos que os pais se separaram. Agora ela não quer mais, ela falou que ela não aprende mais nada na escola. Quer dizer, ela está vivendo a crise da separação dos pais depois de 3 anos. Porque o ser humano, ele se boicota. E, às vezes, nem ele sabe que ele está se boicotando. A pessoa passa por uma tempestade, passou. Aí, depois de um tempo, aquilo aparece, estoura em algum lugar. Tá? Então, é isso. O tipo de depressão, né? Nós temos a depressão que você vai construindo na vida, porque você não resolve. Eu tenho uma frase assim: você tem que se limpar. Você tem que limpar aquela história, você tem que varrer, dar uma sensação de alívio. Puxa, isso aqui está resolvido. Porque tudo que você não resolve, volta. Um dia bate na tua porta. Bom, o que é a situacional? Você tá lá, tá tudo bem, de repente você perde o teu trabalho, ou morre alguém, ou o teu relacionamento acaba, ou você tinha uma amizade com alguém maravilhosa, meu Deus, daí vocês brigam, ficam de mal, sei lá o que acontece. Daí você fica depressiva. Mas é uma depressão momentânea. Então, nós chamamos de depressão situacional. Foi nada, você não tinha nada. Então, veio aquela situação. Mas você vai trabalhar aquilo ali, você vai passar. Tem pessoas que saem das situações assim, rápido, né? Fazem assim. Tem outras que não. Eu estou acompanhando uma senhora que ela perdeu o marido. 32 anos de casamento, o marido morreu. Ela não ia no mercado sozinha. Então não é fácil, por quê? Porque ela vai ter que ter aqui um processo de reaprender. De reaprender. Era uma relação de dependência. A vida continua. Só que para ela está difícil. Então, tem muitos adolescentes também, que tiveram uma infância equilibrada, que tiveram, daí tá tudo bem, a família e tal, aí de repente os pais se separam, ou acontece alguma coisa na família. Tem um outro caso aí agora, que o irmão foi baleado, uma bala perdida. O menino está lá, não quer nem comer, não quer nada. Então, são situações, Então, nós chamamos de depressão situacional. Essa era a família feliz. O casal, com os 2 filhos, tudo muito bom. De repente,
o menino morre, o outro morre numa bala perdida. Agora a família está lá enterrada dentro de casa. Então, é situacional, eles têm que sair dessa situação. Né? Estão todos recebendo apoio psicológico e tal. Respondi a tua pergunta, Márcia? Ok, professor. Obrigada. Pessoal, mais alguma questão? Pessoal, nós estamos perdendo os jovens, tá? Por depressão, por não quererem mais viver, por suicídio mesmo. Né? Nós estamos perdendo os jovens para droga, então tem muito trabalho aí para ser feito. Até eu ouvi no rádio essa semana, que eu estava indo trabalhar presencialmente, que o governo, o SESI, a Federação da Indústria, todo mundo está se reunindo, por quê? Porque 50% dos jovens brasileiros não estão terminando o ensino médio. Se eles não estão trabalhando, se eles não estão estudando, eles estão fazendo o quê? Que objetivo que eles têm? Que objetivo? Então, parece, né, que o SESI vai fazer um trabalho de parceria aí, em um programa aí para terminar, para esses jovens, né, serem acolhidos juntamente com as instituições privadas e governamentais. Não sei se isso aí vai acontecer mesmo, eu ouvi só de relance, eu até vou pesquisar para trazer porque o SESI é uma das melhores escolas, né, que nós temos aí. Então, o SESI tem um programa aí da questão da educação aí de jovens e adultos e tudo, de criar um programa, né? Nós temos aqui a Escola Paulo Freire, aqui no Paraná, em Curitiba, né? Eles podem ir lá e terminar o ensino médio, como eles não terminarem em tempo, né? Eles vão lá nesse programa e terminam. Ok? Pessoal, mais alguma questão? Não? Tá tudo certo? Pessoal, semana que vem, né? O seminário da psicologia. Aproveitem, tá? Aproveitem, curtam, tá? Então, e até a próxima aula. Qualquer coisa, me procurem. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Bom feriado para vocês, tá bom? Obrigada, bom dia. Boa Bom, semana, professora. obrigada para vocês também, tá? Bom feriado, professora, bom descanso. Amiga, tentar colocar a vida em dia. Eu vou trabalhar. Tchau, amor. A gente fala, né, professora, que é bom descanso, mas no final das contas a gente não descansa nada, né? A gente passa mais tempo estudando e fazendo outras coisas que não descansa. Quando não é acadêmico, é serviços domésticos. Hoje eu já fiz já. Eu tenho que fazer. Senão a casa vira uma bagunça. E a Helena está ajudando a mãe, Helena? Está ajudando a mãe? Mais ou menos? Tem que ajudar, né? Tá bom? Tchau, queridas. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau.